Mamíferos! Mais uma segunda-feira à noite, onde nós estamos aqui para fazer uma discussão muito bacana. Estamos aqui com o nosso querido Caio Tulin, junto conosco aí. E mais um convidado diferente que está online aqui com a gente, infelizmente não pôde estar aqui conosco, que é o Douglas Gonzaga. Como é que você está, Douglas? Boa noite, Caio. Boa noite, Samuel. Queria agradecer primeiramente pelo convite ao podcast Mamíferos, a Companhia do Leite, pelo convite. Estou à disposição de vocês para a gente poder bater um papo bem interessante nessa noite. Muito bom. Nós estamos aqui hoje, pessoal, para a gente bater um papo sobre os gargalos na produção de bezerros de corte. Ô Douglas, conta para nós a sua história aí dentro da veterinária e por que nós vamos conversar sobre a produção de bezerros de corte. Perfeito. Samuel, eu me formei em medicina veterinária em 2014, sempre fiz estágio aí com grandes animais, bovino principalmente, e procurei me profissionalizar entrando na residência de Clínica de Ruminantes da Universidade Federal de Minas Gerais. E após, assim, minha ideia inicial era ir para o campo, porque eu já tinha uma base de campo grande, já nasci praticamente numa fazenda, então tive muito contato. Depois eu estava lá e resolvi fazer mestrado em patologia, com o professor Felipe da universidade, que hoje está na Universidade da Flórida, e depois fiz doutorado com o professor Elias Facuri, o Lobão, né, e defendi esse ano. Só feras. Isso aí. E hoje, eu trabalho atualmente como diretor técnico de uma empresa de produção de bezerro de corte, que é a Saex Santos Expedita Agropecuária. É uma empresa que produz hoje 5 mil bezerros de corte, oriundos do cruzamento das raças Cimental e Simbrasil com Nelore. As nossas fazendas estão localizadas no norte de Minas e algumas nas regiões de Belo Horizonte, né, Itabira, Bom Jesus do Amparo, que são cidades aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. E também estou como superintendente adjunto da Associação Brasileira de Criadores de Cimental. Tem que estar junto da associação, né? Afinal de contas, produzindo bezerro de qualidade aí cimental, é até uma raça que andou um pouco esquecida, né, o Douglas? Conta mais um pouquinho sobre a raça cimental, para quem não conhece, né, porque a gente fala muito de Nelore no Brasil, agora andou um pouco na moda o Angus, né? Mas conta um pouquinho para nós aí do cimental. Indiscutivelmente, nós temos o Nelore como a nossa raça aí materna, uma raça excelente, uma raça que vai bem no Brasil inteiro, mas o cruzamento com o cimental é assim, algo muito impressionante, porque produz bezerros muito pesados, né? E o cimental, embora nós tivéssemos uma época que tivesse o maior número de volume de criadores no Brasil até os anos 2000, o cimental hoje é a segunda maior raça do mundo e só perde para a raça holandesa, né? Então, a segunda maior raça do mundo é a cimental. Então, a gente faz cruzamento industrial, produz F1, né? A gente retém a matriz, a fêmea meio sangue, para os nossos trabalhos e vende todos os machos aí com excelente desempenho. Muito bom. Bom, mas aí, Douglas, para fazer esse tanto de bezerro, você tem algumas dificuldades, né? Porque não é simples, né? São muitas matrizes, você deve passar um bocado de dificuldade aí para começar uma estação de monta. Na hora que você vai chegar nesse momento, o que você precisa de ficar mais atento? Quais são as suas preocupações, problemas sanitários? Como é que é essa história toda aí? Certo. Nós temos uma equipe de veterinários de reprodução, a qual eu tenho oportunidade de estar à frente desses veterinários. Eu acho que o nosso principal desafio é chegar em algumas determinadas áreas com um score de condição corporal bom nessa fêmea que vai entrar na estação de monta. A gente sabe que tem uma relação altíssima aí de desempenho da matriz e do produto dela com ela vai parir bem, né?
Então, é uma fêmea que precisa entrar bem na estação de monta. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, principalmente no norte de Minas, que tem essa questão da seca um pouco mais forte, né? Um período maior, mais prolongado, mais concentrado de chuva. Então, esse é o primeiro desafio, score de condição corporal dessas matrizes. Segundo, é o desafio sanitário, que é o que a gente procura resolver com as vacinações, né? Então, a gente tem vacinas reprodutivas, isso é feito em todas as fêmeas do rebanho, 3 vezes ao ano, né? Então, a gente faz IBR, BVD, né? Além de vacinar as bezerras contra a brucelose, leptospirose, fazemos todo esse calendário sanitário, então precisa de ter um calendário sanitário bem estabelecido, e também a questão da qualidade do sêmen e dos manejos corretos da IATF, né? Isso é imprescindível, que o veterinário e os colaboradores possam estar bem treinados para essa que é a fase mais importante da criação de bezerro de corte, que é a produção do bezerro em si. Ô Douglas, e me diz uma coisa, quais são os maiores desafios que você identifica assim numa propriedade produtora de bezerro em que tudo é feito da maneira correta, como você comentou, vacinação, score de condição corporal? Quais são os desafios que o produtor encontra no dia a dia na produção de bezerro, quando ele faz a coisa já de uma maneira certa? Caio, eu acho que nós temos que ter uma visão mais macro da fazenda, inclusive na produção de gado de corte, uma visão gerencial e financeira extremamente levada em consideração. Fazenda é uma empresa, né? É uma empresa, então essa parte gerencial ela precisa estar muito bem alinhada às demandas aí de mercado, então precisa estar sempre atualizado. Mas os maiores desafios, eu acredito que quando uma fazenda está bem, os desafios ambientais, são os desafios ambientais, né? Por exemplo, vem uma seca inesperada, o período fica mais prolongado, ou também relacionado ao próprio ciclo de produção de bezerro e de venda de bezerro, né? Nós estamos vivendo um momento agora em que a arroba do boi e, consequentemente, do bezerro está um valor muito menor do que nós vivemos há 2 anos atrás, né? Nós chegamos a comercializar bezerros de 480 a 500 reais a arroba, hoje estamos comercializando em torno de 250, né? Mas isso é inerente à produção. Acho que o criador, que o produtor rural que está bem alinhado, ele precisa entender que isso faz parte do ciclo e precisa passar por isso, sabe? Vai ter épocas de ganho, vai ter épocas de menor ganho. Isso é muito normal aí dentro da produção de bezerro. Mas para quem não está esperando isso e para quem não tem vivência com isso, isso pode ter um impacto grande, né? A gente tem que se atentar, né, Douglas? Porque isso é um ciclo, isso é normal, você tem um ciclo de alta, um ciclo de baixa. Vai entrar no ciclo de baixa, a gente tem que estar muito preocupado principalmente com as ineficiências do sistema, né? Que seja bezerro de corte, seja produção de leite, em qualquer ramo da agropecuária, você tem esses ciclos de alta e de baixa, tem as ineficiências e aí a gente tem que se preocupar mais, né? E na hora que você vai entrar nessa estação de monta, esses desafios sanitários, né, que você comentou, eles vão, além de vacinação, deve ter alguns protocolos dentro do calendário sanitário que você deve fazer, né? Comenta um pouquinho sobre isso para nós, por favor. É muito comum que se faça protocolos relacionados a vitaminas, minerais injetáveis, vermifugação, e de fato a gente entende, né, que isso, em determinada fazenda em que não haja deficiência, isso não é importante, isso é um custo a mais. Então, ficar aplicando medicamento injetável à base de vitaminas e mineral, isso não tem necessidade desde que os animais estejam bem mineralizados, desde que não haja deficiência. Esse é o primeiro ponto. E são os modificadores orgânicos da vida, né? Exato. Isso aí certamente vai ter uma importância quando se tem alguma deficiência. Fora isso, você está realmente jogando dinheiro fora. E como é que o produtor que está lá, assim, poxa, eu tenho deficiência ou não tenho? Aplica ou não aplica? Como é que ele
ele detecta isso para ele falar assim, não, vai dar resultado? Primeiro é saber se tem uma mineralização correta, né? Tá usando um produto que tenha consumo adequado, que esteja que seja de uma empresa idônea, né? Então, a maioria dos produtos aí que a gente vai ter no mercado são de empresas idôneas. Então, realmente tem tudo que está ali naquele rótulo, né? Mas é principalmente garantir consumo na propriedade e consumo também das pastagens, né? Então, geralmente os animais que estão a pasto, que têm uma mineralização boa, né, de um produto idôneo, geralmente ele não tem deficiência. Mas, assim, se o produtor quiser saber se ele tem deficiência, ele vai ter, certamente, índices menores de resultado de concepção na IATF, animais que não vão estar com score de condição corporal adequado, pelagem ruim, né, bezerros com subdesenvolvimento, né? Então, isso aí tudo são motivos para o produtor tomar um certo cuidado referente à nutrição mineral. Mas, no geral, se é feito mineralização de acordo com o fabricante, com aquele produto idôneo, você não tem deficiência na propriedade. Muito bom. E agora, turma, nós demos aquela paradinha de sempre para o momento do microfone de ouro. É a hora, Douglas, que a gente dá aquela capitalizada no nosso momento. Porque o podcast, para ele continuar sendo propagado, sendo levado para outras pessoas, a gente tem que dar uma paradinha, clicar no like, compartilhar com todo mundo nos grupos, né, Caio? Porque a gente tem um monte de grupo aqui que tem um monte de técnicos, um monte de produtores, pessoas que gostam da pecuária de leite, de corte, gostam do Mamíferos Podcast. Então curte, compartilha, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no TikTok, no YouTube, em todas as plataformas possíveis. E depois o Douglas vai deixar aqui embaixo, né, pelo Darius, o contato dele lá do Instagram para você seguir o Douglas, né, e todas as outras plataformas. Bom, voltando, terminando o nosso momento, vamos lá. Alguma coisa, Caio, que nós deixamos para trás ali? Vamos lá, Douglas. Utilizando esse contexto aí que você comentou com a gente dos desafios, agora pensando um pouco no bezerro. A vaca pariu, nasceu o bezerro hoje. A gente sabe que muitas propriedades usam um sistema extensivo, que você vai ter contato com o bezerro dias depois. Pensando em sanidade, pelo meu ponto de vista, acredito que problemas relacionados à cura de umbigo deve ser um dos mais atingem a criação de bezerro. Teu ponto de vista, o que um desafio grande aí para a gente fazer com que os bezerros passem dessa fase importante, o desaleitamento, e ele ganhe peso, que realmente seja comerciável no futuro? No pós-parto, né? É isso. Caio, te respondendo, assim, os problemas sanitários eles são muito parecidos com os problemas de gado de leite, né? Embora talvez não tenha a mesma intensidade, porque o desafio, principalmente ambiental e produtivo, é menor para essas fêmeas, né? No leite nós temos fêmeas produzindo 50, 60 quilos, enquanto a matriz Nelore está produzindo de 10 a 15 quilos de leite aí para desmamar esse bezerro. Mas certamente a cura de umbigo é algo que a gente precisa se preocupar. O umbigo é a porta de entrada de bactérias, né? O animal nasce ali, se ele nascer num ambiente que está realmente muito contaminado, isso pode ser um problema. Mas pensando no aspecto da cura de umbigo, duas questões eu posso elencar aqui que são muito importantes. É a cura de umbigo com iodo, e aí de 7 a 10%. Não existe outra coisa para fazer a cura de umbigo a não ser iodo, ou um produto à base de iodo com 7 a 10%. Né? Então, repelente, isso não resolve. Repelente precisa ser usado quando tem miíase. Fora isso, precisa fazer com que esse coto umbilical possa secar e seja desinfectado, né? Isso com iodo. Né? Então, curar o umbigo com iodo é a primeira coisa. Criou-se um mito no Brasil que precisava aplicar 1 ml de doramectina no bezerro de corte ao nascimento. Isso também é mais um mito, mais um custo adicional aí de medicamento na produção do bezerro. Se você não faz a cura necessária, a doramectina, né, a ivermectina, vai ser só importante para curar a miíase ali do bezerro, né? Então, mais um mito, né? Então, primeiro, cura de umbigo, garantir que esse animal faça uma mamada do colostro adequado,
né? Então, evitar aí selecionar matrizes que tenha boa habilidade materna, mas que tenha tamanho de tetos mais reduzidos, né, que possa facilitar o acesso desse bezerro e garantir a qualidade do colostro através da vacinação dessas fêmeas, né? Então, esses são os dois principais manejos aí logo após o nascimento do bezerro. Como no bezerro de leite, no bezerro de corte, a depender do desafio ambiental, a gente pode ter muitos casos de diarreia também, né? Tem fazenda que a gente precisa intervir mais drasticamente. Diarreia não é só para bezerro de leite, não, Douglas? Diarreia não é só para bezerro de leite, né? E diarreia não é outra coisa que a gente precisa deixar bem claro. Leite não dá diarreia, essa é a primeira coisa. Leite não dá diarreia, né? Então, bezerro de corte tem diarreia e tudo precisa começar com diagnóstico, né? Então, precisa de diagnóstico. O que está causando a diarreia naquela propriedade? Essa é a primeira pergunta. Precisa passar por um diagnóstico, precisa de uma abordagem mais ampla, verificar as condições da maternidade, verificar as condições das mães, colostragem, e verificar, e aí chegar a um diagnóstico do que está causando aquela diarreia. Nós já tivemos problema com criptosporídeo, que é um agente muito importante de diarreia neonatal em bezerro, no gado de leite. É a principal causa de diarreia até os 11 dias de vida, né, nos primeiros 15 dias de vida, e também tem no gado de leite, no gado de corte. Então, vai ter momentos em que eu precisei, por exemplo, de fazer hidratação oral em bezerro de corte, que é uma coisa que ninguém faz e que salva bezerros. Senão você vai ter muita perda. Se realmente tiver caso de criptosporidiose, o animal desidrata muito e morre. Se não fizer hidratação, estabelecer uma hidratação na fazenda para os bezerros de corte também vai perder muito animal. E a gente sabe que um bezerro que desmama bem é um valor aí que você consegue a mais na sua propriedade, né? Então, não pode deixar perder bezerro por diarreia. Eu acho que esse é o segundo desafio pós-colostragem e pós-cura de umbigo. Ô Douglas, deixa eu voltar um pouquinho antes da diarreia aqui. Deixa eu voltar na cura de umbigo. Vamos lá, você está com uma fazenda com uma quantidade gigante de bezerro, né? Como é que seu vaqueiro ele sai todo dia a partir do momento do nascimento? Qual que é a rotina dele? O que ele tem que fazer lá no campo? Por a gente trabalhar com licitação de monta, né, os nascimentos são muito mais concentrados. E neste momento, aí, em torno de 30 dias antes da previsão de parto dessas vacas, a gente já traz para as áreas de maternidade, que embora sejam áreas também maiores, estão muito mais próximas dos colaboradores e também com menor tamanho se comparado às áreas onde essas vacas estão em estação de monta, né? Então, essa é a primeira coisa, separar no lote de maternidade. E é realmente isso, ele passar todos os dias verificando os animais que nasceram e fazer, no mínimo, uma cura de umbigo no primeiro dia. Então ele achou lá o bezerrinho, ele desce do cavalo, pega o bezerro, cura o umbigo e solta ele para lá, ou tem alguma outra coisa que ele vai fazer, algum exame que ele vai fazer nesse bezerro? Certo, ele vai fazer a cura deste umbigo, ele vai fazer a identificação. Hoje a gente faz a identificação com tatuagem, né? A gente identifica a matriz, o bezerro com o número da matriz, e esse é o primeiro manejo. Depois disso, a gente vai ter outros manejos aí com 30, 60 dias de vida. Mas ele coloca o bezerro para mamar também, ou ele fica só observando? Não, ele precisa observar se houve, se esse bezerro mamou, né? Geralmente os bezerros de corte, principalmente esse cruzamento F1 cimental Nelore, eles nascem bezerros bem ativos. A gente hoje não tem muito problema com o tamanho do bezerro ao nascimento. Então, os bezerros nascem com uma vivacidade boa. Então, eles conseguem, com certeza, mamar de forma tranquila. Agora, é importante selecionar matrizes que produzam leite, né? Produzam leite, e aí, nesse sentido, a fêmea F1 cimental, que a gente segura, são excelentes mães, são as melhores mães que a gente conhece, porque elas produzem muito leite, desmamam bezerros muito pesados, e selecionar tamanho de teto, né? Numa pecuária extensiva, aí a gente não dá para ficar ordenhando vaca, né? Por causa do tamanho de teto. Então, isso precisa ser bem acessível.
Tá, mas até mesmo para esse peito não tá inchado, não tá complicado, não ter uma inflamação, tem alguma coisa de pré-parto que é feita? Tem uma dieta específica de pré-parto para essas vacas? A gente não faz pré-parto para vaca de corte, porque realmente, embora possa acontecer algum caso de hipocalcemia, mas quando esse animal não tem uma mineralização adequada. Diferente das vacas de leite, a produção de leite, colostrogênese, é muito menor se comparado a essa fêmea de corte. Então, os impactos da hipocalcemia, por exemplo, que seria um problema, e que necessitaria de uma dieta aniônica, como se faz no gado de leite, talvez não é tão impactante aí para o gado de corte. Então, a gente não faz dieta aniônica para vacas no pré-parto de corte. Ô Douglas, para leite, um indicador que eu tenho para mim, no meu manejo, no meu dia a dia a campo, eu gosto muito de usar a retenção de placenta como indicativo de sanidade ou não do rebanho, principalmente aí no pós-parto, né? Pensando no gado de corte, sabendo que não é feita essa dieta aniônica, essa dieta pré-parto, qual o indicativo que você tem assim de sanidade realmente desse rebanho, pensando no pós-parto? Pensando no pós-parto, esse mais os outros dois indicativos que eu utilizo são os mais importantes. Primeiro é a retenção de placenta, né? Se houver mineralização adequada desses animais, os índices de retenção de placenta diminuem muito. Não é aceitável que uma fazenda que tem uma estrutura bem organizada, que usa um mineral de qualidade, tenha retenção de placenta. Se está tendo retenção de placenta, está querendo me dizer algo, né? No gado de leite, a gente falaria, talvez, até mais do que a retenção de placenta, do deslocamento de abomase. Eu acho que o grande indicativo, para mim, do problema de uma fazenda é deslocamento de abomase. No gado de corte, retenção de placenta, retorno à ciclicidade, né? Então, a vaca ela precisa retornar até os 60 dias aí à ciclicidade. Então, isso é uma outra questão importante. E metrite. Né? Se a gente estiver monitorando isso, alto índice de retenção de placenta, de metrite, é porque realmente a dieta mineral desses animais não está adequada. Então você começa, se precisa de verificar a ciclicidade, né? O animal está saindo no cio ou não, e a metrite, então rapidamente você começa a tocar esses animais, né? Com que prazo pós-parto você começa a fazer o diagnóstico? A partir dos 60 dias, o que a gente quer é que uma fêmea esteja parindo aí entre outubro até dezembro, e já nesse período de dezembro a maio, ela, no máximo maio, finalzinho de abril, ela já esteja prenha novamente. Isso vai coincidir com a época que chove nessas propriedades, né? Na época de maior disponibilidade de forragem. Então essa fêmea precisa voltar à ciclicidade. Porque ela tem que comer bem para dar leite e para voltar a emprenhar, né? Sim, principalmente porque essas fêmeas, quando a gente fala de fêmea F1, produz muito leite, né? Ainda comparado ao Nelore, produz mais leite ainda, né? Então ela também faz parte da fisiologia, mesmo da vaca de corte, passar por balanço energético negativo, né? E todas as suas consequências, né? Então, e aí, você entra com proteinado, alguma mistura proteica qualquer ou só mineral linha branca mesmo? Não, a gente trabalha da seguinte forma hoje. As fêmeas em estação de monta recebem mineral com uma quantidade maior de fósforo, mineral específico para reprodução. As fêmeas que estão paridas em época de chuvas, e já seja uma fêmea adulta, né, ela vai receber aí um sal mineral de livre consumo e mineralizado somente, né, não é um produto proteico, mas para fêmeas de primeira cria a gente utiliza proteico energético, né, a gente utiliza suplemento proteico energético para que possa realmente, porque ela está em crescimento também, né, além de estar produzindo leite, está em crescimento, né, essas fêmeas estão com chega de 70% a 80% do peso adulto. Então, precisa ainda crescer mais 20%. Então, a gente trabalha com proteico energético. E nos bezerros, desde o nascimento até a desmama, recebem um produto proteico energético também na forma estabelecido com creep feed. Né? Então, a gente trabalha com creep feed em todos os lotes. Ô Douglas, e pensando agora no que a gente está falando, que é a score corporal.
uma fêmea, uma matriz aí dos seus 60 a 100 dias pós-parto, que ela tá com score corporal baixo, ela tá com dificuldade em ganho de peso. Qual que é o seu olhar como especialista? Você olha mais para a questão alimentar ou sanitária para esse animal? Precisa fazer uma avaliação ampla, né? Precisa, inclusive, algumas vezes a gente vai ter que avaliar o indivíduo, né? A gente não faz medicina de indivíduo, a gente faz medicina de rebanho, mas por vezes a gente precisa avaliar o indivíduo para chegar num diagnóstico, né? Mas se a gente tem um número alto de fêmeas que estão chegando ali na estação de monta com score de condição corporal que não está adequado, significa que está passando por problemas, principalmente nutricionais, né, de oferta de forragem. Então, esse seria a conduta, né? Então, vai ter épocas do ano que a gente realmente a gente já passou com lotações maiores e tal, que a gente teve fêmeas que chegaram à estação com score corporal pior, né? E aí a gente teve que entrar, por exemplo, uma estratégia foi uma suplementação proteica energética nesses animais, né? O que a gente faz para novilha, a gente fez para essas vacas. Independente de se ela chegou na estação de monta bem, mas no final da estação de monta não saiu prenha, ela é descartada. Faz um descarte aí de matriz. E qual que é a taxa de descarte, Douglas, vocês têm alcançado aí no final da estação? Olha, eu tenho trabalhado em torno 2024, agora nós fechamos agora em abril, com 85% de taxa de prenhez, né? Então a gente teve aí, a gente faz 2 inseminações por IATF e faz todo o repasse com touro cimental. Todo o repasse é feito com touro cimental. Inclusive, quando comparado ao Angus, por exemplo, a gente não vê touro Angus cobrindo vaca a pasto, né? Só vê na IATF. Então a gente utiliza porque é um touro que realmente consegue cobrir a pasto, né? Fazer cruzamento industrial a pasto. Então a gente faz esse repasse, duas inseminações por IATF, um repasse, 85% foi o que a gente teve esse ano, e esses 15% de matrizes são descartadas. Inclusive constitui aí uma fonte importante de renda também para a fazenda, né? O descarte dessas matrizes é uma fonte importante de renda, né? Então 15% de vacas descartadas. Mas, ô Douglas, toda vez que você faz uma IATF, só insemina ou insemina e deixa o touro junto para repasse? A gente só insemina na primeira, e na segunda a gente espera e já coloca em repasse. Não espera, não faz mais um protocolo, né? Então seriam 3 oportunidades, né, para emprenhar essa fêmea. Seriam mais de 3, né? Se a gente pensar num ciclo aí de 21 dias, após 60 dias ali da segunda IATF, ela teria aí em torno de 2 meses, mais 2 oportunidades com touro. Bom, a partir do momento que você fez uma estação de monta, conseguiu emprenhar, nós já falamos aí dos cuidados com o bezerro logo após o nascimento, mas depois que nasceu, até chegar na desmama, para eu ter esse produto para venda, o que você tem de mais gargalo aí para esse bezerro chegar no peso ideal lá na frente? Eu acho que o nosso maior gargalo aqui é realmente questão da matriz não produzir leite adequadamente, né? Esse é o maior gargalo. Principalmente porque a gente compra parte da reposição dessas fêmeas, né? E aí a gente tem fêmea Nelore com boa habilidade materna, com ruim habilidade materna, então esse é um gargalo. Eu acredito que é a produção de leite por essas vacas. Ô Douglas, aproveitando esse assunto, por exemplo, a precocinha, que o pessoal, muita gente gosta de trabalhar com precocinha, falando agora na produção de leite. Seu ponto de vista, a precocinha, talvez ela não vá produzir uma menor quantidade de leite por ter parido um pouco cedo. O que você acha disso? Olha, se fala muito de precocinha e o que a gente vê hoje é que realmente vale a pena, sabe? Ainda que um bezerro seja desmamado com 10, 15 quilos a menos, nessa primeira cria dessa novilha, se a fazenda tem boa nutrição e consegue fazer, porque a dificuldade é a reconcepção, né? Essa fêmea tem que parir, tem que emprenhar novamente. Esse é o difícil para essa fêmea.
Se a fazenda tem um manejo adequado que consiga estabelecer essa nova prenhez nessa fêmea após o primeiro parto, é excelente, porque é um bezerro a mais por matriz dentro do ciclo, né? Se você tem 1.000 precocinhas, você tem 1.000 bezerros a mais que você não estaria esperando numa questão normal, dentro de um manejo normal de uma fazenda. Então, trabalhar precocinhas, né? Exatamente, trabalhar precocinhas, se você tem genética para isso, tem nutrição para isso, é excepcional, tem dúvida. E como é que vocês estão fazendo essa questão de seleção genética? Vocês têm feito genoma? Vocês fazem só avaliação de números? Como é que vocês têm feito isso? A gente, no gado Nelore, a gente avalia número, né, taxa de concepção, taxa de prenhez, né, e vai fazendo descarte, a maioria deles voluntários, né, e a gente nós produzimos os próprios touros cimental, né? Nós somos criadores de cimental puro também. Então, tem trabalho de seleção para produzir touros adaptados, touros dentro de uma linhagem que a gente chama de cimental brasileiro, com animal de pelo zero, um europeu muito adaptado, que já tem 100 anos de seleção no Brasil, e a gente utiliza esses touros dessa forma. Então, no gado puro, a gente faz um trabalho de seleção bem forte, bem intensificado, inclusive com genoma. Ah, perfeito. E a gente teve aqui o Samuel Hilário conversando com a gente, né, falando sobre genoma tanto em gado de leite quanto em gado de corte. E parece que gado de corte a turma está começando a fazer com um pouco mais de intensidade agora, né, Douglas? Sim, no zebuíno principalmente, né? Nos europeus já tem um trabalho feito na Europa, né? Então a gente consegue, por exemplo, nós fazemos com a Neogen, fazemos a Igenit Beef, que é um genoma que eles têm, que tem uma base de dados que vem lá da Europa, né? Então a gente consegue comparar os índices produtivos, e aí a gente está pensando só em genética, a gente sabe que o fenótipo muda muito, mas o genoma só dá aquela parte genética, né? Então isso aí é fantástico para a seleção. E a gente é muito feliz porque temos aí o touro número 1 do sumário, né? O touro que mais vende sêmen na alta genéticas, então é muito bom nesse sentido. Tem produtores amigos nossos que a gente conhece há bastante tempo, acompanha a fazenda deles, lá na região de Águas Formosas, que está ali no Vale do Mucuri, e o pessoal tem feito, ainda não está no genoma, mas está muito focado nos números da fazenda. E a última conversa que eu tive com eles, eles foram taxativos. Não dá para ter touro mais ou menos. O touro mais ou menos ele vai fazer uma matriz mais ou menos, vai fazer um bezerro mais ou menos, e não importa de que raça que seja. Se é Nelore, se é mestiço, se é Angus, se é cimental, o bezerro mais ou menos ele não ganha peso. Você gasta o mesmo dinheiro com ele e vai chegar lá na frente e tem menos arroba para vender, né? É isso aí. Também se criou convencionou-se mais uma coisa no Brasil, que é utilizar touro de boiada, né? Então o cara vai lá num rebanho lá de Nelore lá, escolhe o que ele acha melhor e coloca nas matrizes. A gente sabe que o poder de disseminação de genética de um touro é muito maior do que uma fêmea, né? Então o touro vai cobrir 40 vacas num ano ali, 50 vacas num ano e vai deixar sua genética ali. Então é preciso, certamente, que se utilize touros melhoradores. A gente precisa que o básico seja bem feito, né? Então os números dentro da fazenda é muito importante para depois a gente passar para a genômica, né? Que é, com certeza, aí a cereja do bolo hoje. Mas para chegar nesse nível precisa fazer o básico bem feito, né? A fazenda precisa ser bem gerenciada. E como é que tá essa desmama lá? Como que você faz ela? Você faz ela abrupta, faz mais... Como é que é feito isso lá na fazenda hoje? A desmama a gente faz da seguinte forma, de forma abrupta, retira os bezerros e eles ficam numa área separada das mães com acesso ao CRIP. Então eles continuam aí mais 15 dias no CRIP. Geralmente os machos a gente vende no momento da desmama, né? Então a gente não perde ali aquele peso de estresse de desmama. Então já tem um comprador, no dia da desmama o animal já sai. E as fêmeas a gente faz dessa forma abrupta, retira, ela fica com o CRIP ali com acesso,
No começo realmente é bastante, talvez até trágico, né? Você separa a mãe do bezerro ali e fica um barulho muito grande e tal, mas é feito dessa forma. E a gente tem conseguido bons resultados. A gente tem desmamado aí machos com em torno de 9 arrobas. Isso é muito bom. Com que idade? 7 meses? 8 meses. 8 meses e 9 arrobas. E as fêmeas? Com 8 meses também, em torno de 8 a 8,5 arrobas. Muito bom. Então, são animais que desmamam muito pesado. O cimental é uma raça muito materna, né? Uma raça que tem peças muito longas, né? Então, é uma raça continental, dá tamanho, dá peso. Se você quer produzir bezerro para venda, você tem que procurar uma raça que produz realmente bezerro muito pesado, né? É que automaticamente vão ser bois pesados lá no confinamento, né? No confinamento, que tem peças maiores, né? Isso tem um apelo. Talvez não tenha aquela quantidade de gordura na carcaça, mas essa não é a carne do dia a dia também, sabe? A carne do dia a dia é uma carne mais magra também, né? Mas, em compensação, peças muito longas, e existe trabalhos que mostram que a qualidade da carne do meio-sangue cimental comparada ao meio-sangue Angus é muito parecida, não houve diferença. Então, acho que teve um apelo muito grande do Angus pelo marketing, de fato, uma raça muito boa, mas o cimental tem um papel aí para contribuir com a pecuária aí, sem dúvida, como já contribuiu muito mais, já foi a raça europeia que mais vendeu sêmen no Brasil até os anos 2000, estava lá nas principais raças de cruzamento industrial, mas que sem dúvida hoje contribui ainda muito para a pecuária de corte no Brasil. Ô Douglas, e vocês não têm intenção de pegar essa bezerrada excepcional que vocês estão produzindo aí e continuar o ciclo até ir para o confinamento? Eu acho que isso faz parte do crescimento da empresa, né? Então, a gente vê isso no futuro, mas no momento a gente está focado muito na cria. A gente tem amigos que produzem, fazem ciclo completo, inclusive cruzamento com cimental. Por exemplo, Rodrigo Canabrava é um grande criador de gado de corte no Brasil, é bem renomado. Ali no norte de Minas também faz cruzamento com cimental e faz ciclo completo. Então, tem essa expertise em fazer ciclo completo. Eu acho que isso faz parte do crescimento da empresa, de uma estratégia de mercado que no futuro é provável que ocorra também. Ô Douglas, em relação a, por exemplo, estresse térmico calórico, parasitas, a gente sabe que o cimental ele tem uma certa resistência a isso. Em relação, você hoje está no norte de Minas, né? Pensando assim, num geral, a Brasil, pensando no sul, por exemplo. Lá a gente tinha uma novela, muitas vezes, de trazer, por exemplo, gado lá do sul aqui para cima. Chegava aqui, os animais não aguentavam, principalmente em questão de tristeza parasitária. Pensando na raça, na rusticidade da raça, que a gente está falando aqui, que é o cimental, afeta muito esses animais, o desempenho, principalmente em questão calórico e parasitário, ou é uma raça que já tem uma resistência grande, já não é um ponto que você já não precisa ter tanta atenção assim? Com certeza é um ponto que precisa se prestar atenção, principalmente quando vai se definir a linhagem do cimental que você vai trabalhar. O cimental é uma raça grande, a segunda maior do mundo, que tem várias linhagens, né? E tem linhagens que estão muito mais presentes no sul do Brasil, por exemplo, a linhagem sul-africana, o gado alemão, está muito mais no sul. Este gado, que é o que nós trabalhamos e que já tem feito esse trabalho aqui no Sudeste, já tem muito touro aí pelo Centro-Oeste, Norte do Brasil, é um gado que veio por cruzamento absorvente. Então, é um gado que se trabalhou rusticidade, né? Então, já tem 100 anos de seleção desse gado, é um gado que tem pelo zero, maior resistência a carrapato, consegue cobrir a campo, e quando não consegue cobrir a campo, se for muito extremo, por exemplo, lá no Nordeste, ainda a gente tem um composto que é o 5/8, que é a raça assim, Brasil com 5/8, né, que aí cobre nas mesmas condições de um zebuíno, né? Então, a gente precisa saber para qual lugar que vai utilizar esse touro. Obviamente, se você vai fazer IATF e vai fazer só o F1, aí independe da linhagem que você vai utilizar, você vai ter bons resultados. Agora, se for fazer o repasse com touro,
aí realmente precisa de touros mais rústicos e mais resistentes a carrapato e ao estresse calórico. Isso é um detalhe que é muito importante lembrar e precisa observar. Não dá para trazer touros lá do sul e soltar no norte de Minas, você vai ter problema. Assim como se você fizesse com Angus, com Charolês, com qualquer outra raça. É um europeu, né? É um europeu, não é um zebuíno. Mas certamente, se utilizar uma linhagem adequada para aquele local adequado, você vai ter muitos bons resultados. Ô Douglas, e para a gente já começar aí para o final, porque nós estamos já há algum tempo já conversando aqui, me fala de como que você tem olhado para planejamento forrageiro, né? Na hora que você olha para uma fazenda, que todo mundo pensa que gado de corte é só joga pro pasto para lá e pronto. Vai ver uma vez no ano, né? Não, 2, né? Leva 2 vezes no ano debaixo de cacete e cachorro, né? E confusão. E não é por aí. Você não tem alto desempenho dessa forma. Então, como que você tem feito com o planejamento forrageiro dessas propriedades, ainda mais que é norte de Minas? Sim. O principal, Samuel, acredito que é fazer a avaliação dessas pastagens de forma adequada, e isso inclui fazer a produção de matéria seca por hectare, fazer as correções necessárias, por vezes precisa aplicar calcário, por vezes precisa fazer adubação. Isso é muito importante, fazer adubação, porque é a nossa fonte de forragem, né? A gente trabalha com pasto, e é a fonte mais em conta de forragem, né? Produzir pasto é muito mais barato do que produzir silagem de milho, silagem de sorgo ou qualquer outra coisa. Então, especialmente fazer o ajuste de carga para as águas, sabendo que a gente vai chegar na seca e precisa fazer a redução das cargas nesses piquetes, né? E isso é o mais importante, fazer esse manejo adequado da forrageira. Então você tem gente da sua equipe sempre rodando e avaliando o que está acontecendo com a altura de pastagem, a produção de matéria seca. Vocês devem ter um histórico disso, né, para saber se está melhor ou pior. Temos. A gente faz exatamente dessa forma, né? Tem uma equipe que passa, a gente é acompanhado por agrônomo, inclusive, que faz esse direcionamento para a gente aí das adubações que necessitam, se precisa fazer calagem ou não, né? E é bem manejado nesse sentido. Então, a gente tem uma equipe em histórico, né? Tem épocas que a gente sabe que choveu menos, que a gente teve problema com seca, mas o mais importante é saber que você precisa estar bem preparado para a seca, né? A seca existe desde que o homem existe, né? Então, quem deixa animal morrer de fome, animal perder peso demais, é porque está trabalhando de forma ineficiente, né? Acho que o grande objetivo nosso aqui é traçar estratégias para que tenha um adequado fornecimento de forragem durante o ano inteiro. Tá, mas vamos lá, você chegou lá e sua equipe detectou que tem um problema. Num determinado ano não choveu o suficiente, por mais que tenha feito calagem, tenha feito uma adubação, mas o pasto não foi, né? Faltou chuva. E aí, quais são as tomadas de decisão? As possíveis tomadas de decisão? Né? A gente sabe que o caminho, a princípio, é redução da carga, né? Então tem que tirar animal dali, né? Reduzir a carga. Então, se tiver que vender, né? Pode ser que uma opção seja vender, né? Vender aí fêmeas mais velhas e comprar novilhas prens, que cabe uma quantidade maior de novilhas naquela área, ou comprar bezerro. Isso aí vai depender muito do momento ali, da situação, da oportunidade que vai ter para aquele momento. Mas a princípio é reduzir mesmo, retirar esses animais. Não tem como eu fazer um milagre, eu não consigo fazer chover mais naquela região, né? Então não vai passar daquilo, não vai melhorar, não tem uma expectativa de melhora. Eu preciso realmente reduzir. Já teve vezes, por exemplo, que eu precisei aumentar a quantidade de proteico energético que eu estava dando para as novilhas, é uma situação. Tiveram outras vezes que eu precisei, por exemplo, fazer um arrendamento de uma propriedade vizinha, isso é uma outra opção. Quando o custo da roupa, por exemplo, agora não está o melhor para se fazer venda de fêmeas, né? Então essa pode ser uma outra possibilidade. Feno, vocês alguma vez trabalharam lá na fazenda?
Não, não trabalhamos com feno. Você comentou, Douglas, já... Só para complementar, né, como a gente trabalha com cria, né, geralmente a maior parte do nosso gado é gado adulto, né? Sim. Então, assim, a necessidade nutricional é muito mais reduzida se a gente compara aí a quem faz recria e confinamento, né? Então, a gente tem gado adulto na maior parte do ano, principalmente no momento de seca, né? Geralmente os animais mais jovens não passam a seca na fazenda, né? Então isso é uma vantagem da cria também. Entra na seca, mas não chega no auge da seca, né? Não seca no auge, não chega no auge da seca, isso aí. Não, perfeito. E quando você comentou que, dependendo do caso, teve um ano que você aumentou o proteico energético dos animais. Como que você avalia esse tipo de estratégia? Como é que você calcula isso? Como é que você chega nessa conclusão de que vai dar só fazendo um aumento de consumo? O proteico energético, ele tem uma característica, embora ele não consiga substituir fibra, né? Você não consegue colocar fibra, não tem fibra ali, mas consegue promover algum ganho ainda de peso com pouca forragem, sabe? Porque tem teor de energia muito maior. Então a gente ganha ali algum peso ainda, ou perde o mínimo de peso possível, porque tem uma fonte energética maior ali, né? Principalmente porque a nossa principal fonte de energia ali, que seria a celulose, a hemicelulose do capim, não vai estar disponível ali, né? Então a gente tem uma fonte adicional de energia. Bom, vamos caminhando para o nosso final. Caio Tulin, quais são as suas considerações? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, Douglas, a tua disponibilidade, falar um pouquinho sobre bezerro, que basicamente é produzido tanto no leite, no corte, um animal é o mesmo, apesar do manejo ser diferente, né? E é isso, agradeço a tua presença, Douglas, foi muito interessante a gente falar um pouco de sanidade aqui, mais voltado para o gado de corte. E é isso, deixo para você agora, meu caro Samuel. Vamos deixar o Douglas fazer as considerações finais dele e depois a gente finaliza aqui com alguns comentários. Eu queria agradecer, Samuel e Caio, eu queria agradecer a Cia do Leite pelo convite ao podcast Mamíferos. Queria deixar uma mensagem final, que é no sentido de dizer que, independente se você trabalha com gado de corte ou gado de leite, a maioria dos problemas, sejam sanitários ou nutricionais ou reprodutivos na fazenda, estão relacionados a erro de manejo. A maioria dos problemas estão relacionados a erro de manejo. E cabe a nós, técnicos, né, veterinários ou tecnistas, modificar, tentar mudar a cabeça do produtor, do próprio colega técnico e também dos colaboradores. E isso exige treinamento, isso exige poder de pertencimento da equipe ao trabalho e lembrar que as coisas não ocorrem ao acaso, né? As coisas não ocorrem ao acaso. Se está acontecendo algum problema na fazenda, é porque tem muito fator de risco relacionado àquele problema, né? Então, é a mensagem nesse sentido final de dizer que, principalmente as doenças multifatoriais, não ocorrem ao acaso. O professor Último já dizia isso desde a década de 90, quando ninguém no Brasil trabalhava com essa visão mais integrada, né? Então, é nesse sentido que eu queria deixar essa mensagem final. Muito bom, Douglas. Eu também quero estender meus agradecimentos a você, a toda a associação lá do Cimental, a empresa, né, essa Exis Agro. Além de agradecer pela sua presença, eu queria salientar uma coisa para você que está aí escutando a gente do outro lado. Tudo que o Douglas falou me remeteu muito a profissionalismo. Nós estamos passando por um momento na pecuária, seja de leite ou de corte, onde as margens elas se estreitaram demais. Então, se a gente não leva a nossa atividade com um profissionalismo extremo, anotações, tomadas de decisão, números, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E como nós somos responsáveis por uma quantidade absurda de alimento que é exportado, né, além do nosso próprio consumo, né, Douglas? Nós não podemos abrir mão
de sermos cada vez mais eficientes na produção tanto dos bezerros de corte como no gado de leite, na avicultura e na suinocultura. Bom, o Douglas, fala para nós aí, só antes de acabar, para depois o Darius colocar aqui embaixo, aonde que a gente te acha no Instagram. Tá. Caio e Samuel, eu queria só complementar um pouquinho, assim, só para finalizar, dizer que tudo isso que o Samuel falou é muito verdade, né? Principalmente quando a gente tem no Brasil milhares de escolas de veterinária, né? Tem profissional saindo aí a todo momento, né? Eu lembro que quando eu formei, o meu CMV era na casa dos 15 mil, hoje está nos 40, próximo dos 40. Então, assim, tem uma quantidade de profissional no mercado, e se você não for realmente um bom técnico, bem preparado, você não vai alcançar aquele lugar que você talvez almejou para sua vida, né? Então, acho que precisa de profissionalismo aí nesse mercado que a gente trabalha, que quer ser mais eficiente e que quer cada vez mais produzir com bem-estar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, eficiência com bem-estar. Queria agradecer e deixar o Instagram Cimental Sim Brasil, que é o Instagram da Associação Brasileira, meu Instagram, que é o D Gonzaga, e o Instagram aí da Saex, que é a empresa que eu trabalho, que é a Saex Agro. Então, tem esses Instagrams aí para a gente poder entrar em contato. Muito bom. E para vocês que estão aí nos assistindo, fiquem ligados que na semana que vem, segunda-feira, 19 horas, tem mais podcast como esse, muito assunto, muito conteúdo bacana para que a gente possa bater papo. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, sugestão, não deixa de escrever para a gente. Segue lá o Douglas em todas as redes sociais, segue Companhia do Leite, Mamíferos Podcast, JPA Agro, em todas as redes sociais. É isso aí, Caio? Isso Bom, aí. um grande abraço. A gente tem um brinde aqui, Douglas, um brinde para você aí também. Um grande abraço. Valeu.